Programa Café Cultural. Oferecimento. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Para você que procura um local diferenciado e humanizado para realizar seu exame de endoscopia e colonoscopia, a Clínica Endocor oferece qualidade no seu atendimento desde o agendamento até o término do seu exame. A Clínica Endocor dispõe de recuperações privativas, 2 suítes para realização do preparo de cólon e ainda salas de exames amplas com equipamentos de ponta. Na Clínica Endocor, a nossa prioridade é você. O seu futuro é certo. É só você querer. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Café Cultural com Paulo Costa E Cláudio Martins. Paulo, olha, um prazer imenso estar aqui num ambiente privilegiado nessa nossa São Vicente, uma casa incrível com uma arquitetura maravilhosa e que certamente já faz parte do cenário cultural e artístico da cidade. Sem dúvida nenhuma, Cláudio. Essa casa, construída em 1890 pelo Carl Helvig, foi dado como dote para o casamento da sua filha quando ela casou-se com o barão Kurt Gustav von Pritzelwitz. Então é uma casa histórica agregando elementos histórico-culturais, né? Nós temos aqui um museu com mais de 20 mil peças, nós temos uma biblioteca riquíssima com 26 mil volumes, temos o Museu Histórico e Geral da primeira cidade do Brasil aqui, inclusive com peças do período neolítico, que sejam 12 mil anos antes da ocupação oficial. Então são coisas muito antigas e uma atividade cultural efervescente que vocês têm participado e todo mundo tem visto na nossa mídia, que tem muita coisa acontecendo por aqui. Viramos realmente um polo cultural bastante importante, eu acho que isso nos satisfaz bastante. Eu acho que essa é a ideia do nosso Café Cultural, esse é o nosso bate-papo informal, né, que acontece tão frequentemente aqui no Café do Barão. Sim. Nesse recanto agradável que a gente pode vir de manhã, pode vir às tardes, né? Só não pode vir às noites porque a noite não está aberta. O café abre todos os dias às 8h30 da manhã e vai até às 6 da tarde ininterruptamente. Dá para fazer refeições, para tomar um cafezinho gostoso, um bolo maravilhoso, num ambientezinho com cara de casa. Isso é o mais importante, né? A gente se sente em casa. Essa é a sensação que nós temos aqui no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Você sabe que uma vez me disseram que as pessoas vêm aqui porque sentem cara de casa de avó. De avó. É curioso, parece casa de avó mesmo, porque a mobília é antiga, a estrutura, a casa é muito antiga, então em função de tudo isso tem cara de avó. Portanto, as pessoas têm que vir para conhecer esse privilegiado espaço, com certeza. Desde quando funciona o Instituto aqui? Nesta casa desde 1959, então já é bastante tempo. A casa de 1890, a casa anexa de 1850. A casa anexa pertenceu ao coronel José Lopes, que foi o prefeito da cidade e na época chamava-se intendente, não se dizia prefeito. Esta aqui de 1890 sofreu uma pequena reforma em 1920 e o barão Pritzelwitz aqui chegou em 1921, ficando até mais ou menos 1942, 43, quando então ele foi levado para sua fazenda em Limeira, mas ele morou aqui durante pelo menos 20 anos nesse lindo palacete. Bacana. Bom, queria que o nosso vamos aproveitar o café. Olha, de parabéns, Stefano, porque o café está uma delícia. Sempre. Realmente vale a pena vocês virem conhecer, viu, gente?
Cada um experimentando um diferente aqui, né? O meu é um cappuccino com grãozinhos com pó de canela em cima, que eu acho que dá todo o toque especial. Chique. Com leite bem denso, que é o leite integral que tem que ser feito, então o cappuccino fica muito saboroso. E o seu? Eu estou com um expresso. Sou mais pro café puro, né? E aromático, Gostoso. Isso é muito bom, isso é muito bom. Aliás, os bolos são diferentes, eu notei. Eu pedi de chocolate e você pediu... eu pedi um de laranja com essa com cara de casa de vó. Cara de vó. Isso tem bolo de vó, café de vó, lugar de vó. Só falta a vó aqui, né? Mas o resto nós temos todo nesse espaço cultural. Paulo, nós estamos com uma exposição muito interessante, que nosso primeiro convite a esse nosso público é para conhecer um pouco dessa exposição que traz obras muito interessantes e importantes dentro desse nosso cenário. Clássicos no Museu 2 é a segunda edição do Clássicos no Museu, a curadoria do Marchand Henrique Carrillo, que é especialista em grandes obras. Nós temos, por exemplo, um quadro do Navarro do século XVII, foi pintado por volta de 1620, imagine, óleo sobre madeira ainda, bastante antigo. Nós temos Rocco, nós temos Botero, que é o principal pintor colombiano, nós temos Muradori, que é um pintor italiano contemporaníssimo. Então, assim, obras realmente que vale a pena. Curiosamente, ontem, inclusive, recebemos aqui uma delegação de estudantes de arquitetura que vieram justamente para ver essas obras de vanguarda. E isso para nós é muito importante, porque você está promulgando arte, divulgando essa arte, para que outras pessoas possam observá-la e evoluir a partir dessa observação. Eu moro muito perto aqui do museu, né? E, curiosamente, poucas vezes tinha vindo até aqui, porque a gente acaba achando que, assim como muitas pessoas que moram por aqui, às vezes acham que, né, não tem todo o acesso e tal. E a gente vê que é um movimento efervescente não só na questão da cultura, né, da arte, das exposições, do que está acontecendo, né, dos eventos culturais. É pela funcionalidade também. Mas todos os cursos que acontecem aqui também, que eu acho que isso também é fantástico. Nós mantemos aqui em torno de 25, 26 cursos diferenciados, desde corte e costura, que seria o mais óbvio, até porque nenhuma mãe hoje ensina a sua filha corte e costura, mas nós temos informática, temos línguas, temos bateria, violino, teclado, o que você quiser fazer de curso, o Instituto Histórico tem na parte baixa e sempre a precinhos subsidiados. Agora, o grande chamariz para esse espaço talvez seja o privilegiado da localização, porque estar aqui na Frei Gaspar 280, lotações e ônibus passam no entorno com muita frequência. Nós estamos a menos de um quarteirão do shopping principal da cidade, o Brisamar, né? A prefeitura está a menos de um quarteirão. Então, o acesso é muito fácil. Vir e voltar é muito simples. Por isso que é importante te lembrar as pessoas que na Frei Gaspar está o Instituto Histórico e Geográfico e esse museu histórico belíssimo e essa exposição interessante. É verdade. Bom, fica o convite realmente que as pessoas venham. E a gente vai fazer um giro. Tá bom? E a gente vai fazer um giro mostrando algumas peças, assim como geralmente acontece aqui, para a gente conseguir ter um pouco desse destaque. Para instigar o nosso telespectador, para que ele venha até aqui dar uma olhadinha. Então é interessante. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas voltamos já com Café Cultural, com Paulo Costa e Cláudio Martins. Aí. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundado em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Voltamos a apresentar Programa Café Cultural.
com Paulo Costa e Cláudio Martins. Bom, essa exposição é o Clássicos no Museu, Cláudio. E aqui, por exemplo, nós temos uma obra da Sônia Vezá. Sônia Vezá foi uma das nossas mais importantes artistas plásticas. Depois de Benedito Calixto, nós tivemos o Luiz Ramen, que foi uma grande referência da pintura, e a Sônia Vezá, que foi inclusive confreira desse Instituto Histórico, ela foi uma das maiores pintoras. A Natureza Morta ela fez especialmente sob encomenda, e ela consegue agregar aí noções de luz e sombra muito típicas de um grande artista. É realmente uma mestra, evidentemente que uma obra dessa é uma obra bastante valiosa, até pela qualidade dela, e Sônia realmente é uma referência em termos de pintura e deixou uma grande referência para todos nós, que é muito interessante. A Natureza Morta mostrando justamente as parreiras, as uvas, que você prometeu trazer no próximo programa, né? E ali umas tesourinhas para o corte das uvas com as flores de maneira bem diferenciada. Chama atenção para quem estiver observando, né? Realmente a luz, né? Luz e sombra é uma coisa bem típica de grandes pintores, né? Que sabem trabalhar isso perfeitamente bem. Essa obra de 2013, né? Da Sônia Vezá, ela faleceu no ano de 2016, mas deixou uma obra muito linda, uma vasta obra cultural realmente excepcional. Mas continuando a exposição, aqui do lado nós temos uma pintura diferente. Aí eu vou pedir para o nosso Ricardo, nosso cameraman aqui, dar uma puxadinha. Ricardo, essa é uma obra do Rocco. O Rocco era um pintor italiano bastante interessante, viu, Cláudio? Porque ele nasceu na Itália e veio morar em Piracicaba, aqui no Brasil. E aqui, ele, embora tenha estudado na Academia de Milão, é aqui que ele especializou-se. Ele usa uma técnica bem diferente, é espatulismo neste formato. Se você perceber, o quadro inteiro ele é pintado neste movimento. Então você percebe um movimento aqui, você percebe um movimento nas nuvens, você percebe um movimento no casario, entendeu? Rocco realmente é um dos grandes expoentes da pintura. Essa obra é uma obra bastante conhecida, respeitada dele, valiosíssima até pela sua natureza, pela sua diferenciação, e merece a nossa observação com cautela, porque também ele trabalha da mesma maneira, sombra e luz, só que em movimento único, né? Que é uma coisa que torna mais diferente. A genialidade vem dessa capacidade de pintar, e você nota no quadro inteiro apenas este movimento. Em nenhum momento há este movimento ou qualquer outro que não seja o movimento vertical. Então é realmente uma... Isso é a questão interessante quando você observa uma obra, né? Sim. E tentar entender um pouco da técnica, né? É espatulismo a técnica, né? Porque ele usa verdadeiramente uma espátula ou um pincel efetivamente na mesma linha, né? Com traços até que seriam um pouco rudes, mas que dão esse formato e no contexto geral, uma excelente perspectiva. Porque você vê que tem perspectiva desde lá de cima, nos vales naturalmente nevados, mais altos, vai descendo e ele conseguiu criar sombra com mar, o mar mais escuro em função da sombra deste navio. Realmente uma obra de arte para se apreciar com muito carinho. Mas a exposição não acaba aqui, não tem mais. Vem comigo, olha. Este, por exemplo, eu acho que é interessante mostrar, é um Fernando Botero. Botero é um dos principais pintores colombianos. Ele tem uma história muito rica, né? Porque o Botero nasceu em 1932, lá na Colômbia, e caracterizou-se por essa linha dessas madonas meio gordinhas, né? Essa forma arredondada e simpática, o que o caracterizou. Assim como o Romero Brito caracterizou-se de uma forma Portinari, de outra forma Picasso, de outra forma com cubismo. Então essa linha é uma linha notadamente do Botero, numa grande obra dele também, bastante instigante, essa pintado numa porcelana, num prato de porcelana. Aliás, quem vai em Bogotá vê uma exposição imensa dele. Com né? certeza, porque ele acabou sendo mesmo um grande mentor das artes, e ele caracterizou, ele tipificou a arte no país, né? Que eu acho bastante interessante. Agora, não satisfeito com este quadro, a gente vai vir mais um pouquinho mais para cá. Eu quero mostrar para vocês, Ricardo, se você puder vir mais para cá, você consegue vir para mostrar? Eu queria mostrar esse Muratori aqui, olha que quadro lindo. Na verdade é um quadro de uma simplicidade tocante que você nota, né? O Pietro Antonio Muratori é o maior pintor italiano contemporâneo atualmente, e justamente ele faz sucesso pela sua simplicidade. Você nota visivelmente que são traços muito simples, muito longilíneos, mas que te transportam para um ambiente mediterrâneo. Se você olhar, você vê um mar meio verde azulado, que é o clima mediterrâneo, aquela areia meio acinzentada do sul da Sicília, bem típico, aquele céu tradicional, estou, mas não estou, ou seja, com uma tocante simplicidade, ele simplesmente faz uma obra de arte absolutamente diferenciada e tão valorizada. Você sabe que pela simplicidade é o quadro que mais chama a atenção dos visitantes, notadamente quando são arquitetos. Os arquitetos se encantam ao ver esse quadro, porque assim, na teoria, você que está vendo em casa vai dizer assim, isso eu faço.
A mesma história de sempre, né? Todo mundo faz. Na hora de fazer, é como ovo de Colombo, ninguém coloca de pé. Realmente é uma técnica muito especial, em que ele usa sombra também, com muita propriedade. Eu imaginei que os arquitetos certamente chamariam a atenção, porque ele tem uma questão do minimalismo, né? E isso é muito hoje para uma corrente de arquitetura. Isso acaba sendo um aspecto muito interessante. Sim. E que você pode trazer para a arquitetura e tal, para a arquitetura de interiores. Sim, especialmente. Isso acaba sendo muito interessante. E eu ia chamar a atenção justamente isso. A luz que ele trabalha, justamente você percebe na sombra. E a tocante simplicidade, né? Você vê que é uma coisa... Agora, nós temos um quadro aqui que eu vou pedir para o Ricardo acompanhar a gente. Este quadro aqui, na verdade, é uma cópia do Gaspar Friedrich, do pintor holandês, Mostra o Mar do Norte. Agora, há uma curiosidade com relação dessa cópia. Quem fez essa cópia foi o Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Gomes, o pai do nosso vice-governador Márcio França. Ele, além de um médico competentíssimo, ele era um pintor de primeiríssima grandeza, que está notando pela tela a qualidade da cópia feita. É tão fiel que parece o original. Ou seja, demonstra que ele tinha uma técnica toda especial. E o David Friedrich, geralmente fazendo uma coisa de Mar do Norte, que tem toda essa coisa de luz também diferenciada, porque lá é aquele sol da meia-noite, aquela coisa muito linda. E diferente, bem tecnicamente diferente. Ricardo, vem com a gente aqui, porque eu quero mostrar para você. É mais uma obra, nós mostramos uma primeira obra da Sônia Vezar, mas essa merece, pela contemporaneidade da obra. Curiosamente, a obra é de 2008. Parece que é atual, né? Você vê o que está acontecendo com o sistema judicial brasileiro, né? A situação do descrédito que caíram as instituições e aqui a deusa da justiça nessa condição. É uma situação muito contemporânea, muito moderna, muito vivente, né? Pintado pela genial Sônia Vezar, que eu acho uma coisa absolutamente impressionante. Mas, Ricardo, tem mais coisa. Vem aqui com a gente, olha. Este, por exemplo, esse é o famoso Juan Simón Navarro, né? Esse quadro é um quadro óleo sobre madeira, foi pintado por volta de 1620, século 17. Você imagina a história desse trabalho, né? É uma natureza morta, foi comprado na Espanha, na Galeria La Pinacoteca, e é uma obra muito conceituada e muito respeitada, que mantém características originais. Curiosamente, nesta época não se usava passepartout, né? Porque normalmente quando você põe a moldura hoje tem um passepartout esbranquiçado. Essa é a moldura original folhada a ouro. Evidentemente que não é ouro, é madeira, que tem aquela folha de ouro que dá essa condição. Mas é um óleo sobre madeira bastante valioso, muito antigo e muito importante dentro do contexto, porque é uma natureza morta quando se começou a pintar, e foi aquela fase que estava começando a sair do óleo sobre madeira para o óleo sobre tela, né? Então é uma fase diferente que o Juan Simón Navarro, ainda pintando óleo sobre madeira, fez essa obra absolutamente estonteante e importante. Agora, mais uma ótima obra. Vamos falar mais alguma coisa? Aqui, por exemplo, nós temos Roberto Diniz. Roberto Diniz é um pintor vicentino, daqui da região, Calunga, né? Que reside em Santos atualmente, e que pintou esses dois quadros, são continuidades. Você consegue captar isso, Ricardo? Você vê que tem aqui é um pedaço da Praia dos Milionários, e a impressão que dá que tem um elo ligando a Ilha Porchá. Ele conseguiu fazer com a mesma técnica do espatulismo. Você nota que é a espátula que faz, é um movimento mais brusco, dá uma rusticidade ao quadro, ao mesmo tempo que dá essência, cor e vivência. Quando você vê de longe, a impressão que dá é que é uma foto noturna, objetivamente, numa obra de arte absolutamente irretocável em todos os aspectos. Muito lindo. Roberto Diniz é um grande mestre, né? E trabalha com uma propriedade muito especial, porque ele conseguiu dar continuidade. São telas distintas, mas parece que foram pintadas praticamente contíguas, né? E é muito interessante porque dá uma sensação até de abstrato. Sim, né? sim. Mas e o abstrato real, ele nasce de uma visão mais concreta. Sim, e sim. daí ele, o artista abstrai, né? Exato. E dá um pouco essa sensação, né? Aliás, ele na verdade, vai diluindo, né? Sim, vai transformando numa sim. E colocando impregnar na cor, a luz, a iluminação, porque aí você vê que é uma noite e dia, né? A impressão que dá tá mais claro aqui e um pouco mais escuro ali. Quase aquela sensação do lusco-fusco do entardecer. Exatamente. Como se o sol tivesse mais forte aqui, menos forte lá. Agora a gente pode ir para outra sala. Vem cá, Ricardo, acompanha a gente, porque é importante mostrar. Tem muitas obras, tá? Mas eu gostaria de mostrar duas especiais. Elvio Santiago, ali no Sonho e Ilusão, aquela obra,
é uma gravura, né, feita pelo Elvio Santiago. Ele, por acaso, fez essa gravura quando ele morava ainda, exatamente naquela casa, hoje conhecida por Pinacoteca Benedito Calixto. Ele morou nessa casa durante muito tempo e ali desenvolveu seus estudos técnicos como pintor. E aí resolveu fazer este quadro, que é uma gravura chamado Sonho e Ilusão, em que ele retrata a infância e o que ele via através das janelas daquela casa. Então é bastante interessante, é um grande artista também. E do lado de cá, surreal, né? Bastante surreal. E do lado de cá, Sebastian Silber, nesse Sonho de Ícaro. Essa obra chama-se Sonho de Ícaro, é uma gravura também que ele fez em série, mas foram impressas 30 obras iguais nos maiores acervos do mundo. E Sebastian Silber é um grande arquiteto, um dos mais expoentes da Argentina hoje. E essa obra é uma obra muito linda. Aliás, para quem não sabe, o Sonho de Ícaro, ele quis voar como os pássaros. Ele colou as asas com cera e quando chegou perto do sol, o calor derreteu e ele caiu e morreu. Quer dizer, é mais ou menos uma coisa meio épica, meio envolvente. Esse é o ponto, né? Tomar esse contato, ir experimentando, ir conhecendo e aos pouquinhos tomar gosto pela arte, pela cultura. É muito importante. Isso vai nos impregnando. Você sabe que todas as vezes que eu faço algum evento, eu digo para as pessoas, quando é um evento, por exemplo, musical, eu digo, abram os ouvidos e deixem aflorar a sua sensibilidade. Com a arte é a mesma coisa, com a pintura, óleo sobre tela, óleo sobre madeira, o processo é o mesmo. Você tem que entender o que o artista quis traduzir naquela impregnação, no uso daquela cor e da técnica que ele usou. Então tudo isso te envolve, porque uma obra dessa não é feita em menos de 10, 15, 20 dias, um mês, 2 meses, dependendo do caso. Então o artista impregnou um pouco do seu conceito. Por isso que é importante você vir com a alma lavada e a vontade de entender e de usufruir. Separar dentro de cada tela e observar cada detalhe. Nosso Café Cultural com Paulo Costa e Cláudio Martins. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. Para você que procura um local diferenciado e humanizado para realizar seu exame de endoscopia e colonoscopia, a Clínica Endocor oferece qualidade no seu atendimento desde o agendamento até o término do seu exame. A Clínica Endocor dispõe de recuperações privativas, 2 suítes para realização do preparo de cólon e ainda salas de exames amplas com equipamentos de ponta. Na Clínica Endocor, a nossa prioridade é você. voltando no nosso Café Cultural, Paulo Costa e Cláudio Martins. Estamos aqui na Casa do Barão. Casa do Barão. Olha, depois de mostrar toda essa beleza que a gente mostrou para vocês, para instigar você a vir conhecer pessoalmente e convidar você a assistir a gente aqui todas as semanas. Estaremos aqui, né, todas as semanas pela TV Unição. Com os inéditos aos sábados, às 23h30 e as reprises, terças e quintas, também às 23h30. Quer dizer, não dá para esquecer, né, Paulo? Não, e vamos concorrer com o Bial, viu, gente? Em vez de ver o Bial, vocês assistam Café Cultural. É muito melhor do que o Bial, aqui é muito mais simpático e tem muito mais novidades aqui no nosso canal. Então, mantenha a nossa audiência, por favor. Paulo, sempre um prazer desses nossos encontros, né, aqui na Casa do Barão e em outros espaços interessantes da nossa região, porque a ideia é que o programa mostre a cultura da região e traga as pessoas do movimento cultural. É importante. A cultura é um transformador social. Nós temos que entender isso como transformador social. Portanto, as pessoas podem aprender muito conosco nesses nossos programas, mostrando essas novidades. É um prazer, né? Sem dúvida. Bom, nós temos nos próximos programas, acompanhamos alguns dos eventos importantes que aconteceram aqui nessa casa. Vamos trazer uma agenda cultural, naturalmente, dos eventos que vão acontecer, né? E na sequência do programa fica sempre o convite para que as pessoas venham. Todos esses eventos são
Aguardando a Franca. Sim, sim, Né? sim. O máximo que se pede, às vezes, Cláudio, é que as pessoas tragam 1 quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, para ajudar alguma instituição de caridade. Né? E nós frequentemente ajudamos creches, asilos, hospitais. Então, a doação desse alimento, que é facultativo, não é obrigatório, é mais instinto social da pessoa poder colaborar, nada além disso. Maravilha. Bom, nós vamos ter o quarteto de cordas Martins Fontes, que foi fantástico. Maravilhoso, com espala da Orquestra Sinfônica. Fantástico. Maravilhoso, espetacular. Mas a gente vai compartilhar com os nossos amigos e amigas de casa num próximo programa. Mas também vamos falar da Jazz Big Band. Maravilhosa Frank Sinatra. apresentação e nos jardins do museu, né? Isso cria todo um charme especial. Os jardins do museu são encantadores. A casa é tombada, os jardins tombados, então preserva características do século passado. Mas nós tivemos também a nossa tarde de autógrafos. Maravilhoso. 6 autores. 6 autores lançando 8 livros ao mesmo tempo. É uma quantidade enorme. É um movimento cultural efervescente, que precisa estar mesmo efervescente. Sem dúvida. Núcleos Pérides. Maravilhoso. Música das Américas. Com a nossa aliás. prima pianista, né, Rosana Tivoli, que é maravilhosa. Ela é a coordenadora do Grupo Pérez e é considerada hoje a nossa maior pianista, mais importante pianista. Uma honra tê-la aqui tocando o nosso piano, que tem 150 anos. Tudo aqui é história e tradição. Maravilha. Bom, tivemos o Cantos e Recantos. Maravilhoso, reunindo artistas, atores e corais. Ao mesmo tempo, o movimento né? cultural agregando formas diferentes de cultura. Bom, Chorinho. Divino, esse foi sensacional. Chorinho, Aliás, em grande homenagem ao Jorge Maciel, esse grande nome que a gente, o coordenador e o cara que tem essas conexões todas, né? Lindo espetáculo, a gente tem muito para mostrar e o telespectador vai gostar com certeza. Sem dúvida. Bom, isso é só para você entender o que é o nosso café cultural, para compartilhar, né, com os nossos amigos e amigas de casa essa programação intensa que vem acontecendo no nosso célula máter da nacionalidade, a primeira como polo cultural, né? A primeira cidade é o primeiro polo cultural e vai ser um polo cultural bastante denso. Fantástico. Café Cultural com Paulo Costa E Cláudio Martins. E a gente convida vocês para visitar esse nosso Café do Barão. Perfeito. A gente vai fechar o nosso programa com as nossas delícias. Maravilhoso, maravilhoso. Programa Café Cultural. Oferecimento. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista.